Olá, seja bem-vindo à Diversidade, o espaço da psicologia na televisão brasileira. Hoje o nosso assunto é a cidadania ativa. É irreversível. Governos e sociedade civil procuram a cada dia novas formas de mobilização e participação da população. A criação de métodos que promovam a participação ativa dos cidadãos, a cidadania ativa, está colocada hoje como desafio prioritário para diversas áreas profissionais, entre elas a psicologia. Diversidade está no ar. Acompanhe nesta edição do Diversidade. Um seminário em São Paulo discute a participação ativa dos cidadãos. Teatro? Terapia? Psicologia ou educação? Diversidade desvenda para você o que é psicodrama. Odair Furtado fala sobre o compromisso da psicologia e dos psicólogos com a participação social. E na entrevista, Graça Marquina Gonçalves recebe o professor Vitor Ventosa, da Universidade de Salamanca, na Espanha, para falar sobre animação sociocultural. Vamos começar pelas ruas. Diversidade saiu por São Paulo para perguntar o que leva uma pessoa a procurar algum tipo de participação social. É o que a pergunta? O que leva a pessoa a fazer algum tipo de ação social, voluntariado, etc. Após eu fazer o bem à pessoa. Por boa vontade. Coração, humanidade. Ela tem uma índole boa. O que leva? Espírito de solidariedade. Educação, com certeza. Bondade é mesmo ter loucura para abrir uma creche. Deve ser benéfico para a pessoa em si mesma. Amor ao próximo, se sente lá em cima. Por ter passado por alguma coisa, né? Assim. Pensar mais no lado humano, de repente ter problemas na própria família, né? Pode ser? É bom, e a Bíblia explica que o bem a todo mundo convém, é isso? Isso. Eu tenho vontade, mas eu nunca fiz. Se você não faz hoje, amanhã você que vai precisar, né? Ninguém vai fazer por você, você tem que dar um incentivo. As pessoas passam e fazem conta que não está vendo nada. Eu concordo com uma questão também de divulgação. Eu entrei assim num site para de repente ver onde eu poderia estar ajudando nessa questão. Mesmo sendo um pobre trabalhador, eu ajudo conforme eu posso. Eu pretendo fazer. Quando eu não sei, mas eu pretendo. O que mais você quer saber? Qual é o incentivo que falta para você começar a fazer algum tipo de ação social? Tem tempo. Verba. Tempo também, né? Acho que é desculpa, né? Dá para arrumar tempo, é só querer. Falta consciência. Para mim, não. Muita gente que tem aí, estão aposentados, estão em casa, estão podendo ajudar. Sou aposentado, já tem 12 anos, né? A vida nem serve mais, é só vocês jovens só, né? Tempo eu não tenho, mas eu arrumaria. Sou voluntário. Procuro fazer minha parte. Eu sou evangélica, então eu faço esse trabalho. A parte da igreja, né? Falta amor do coração e Deus do coração também. Eu sou uma voluntária. Se o governo tomasse uma atitude mais coerente com o povo, eu acho que seria uma parceria boa. Os políticos, coração ruim. Mas coração bom. Falta incentivo também para os voluntários. Estamos precisando de voluntários. Fazer o bem sem olhar quem... Quem comenta essas respostas da população é a psicóloga Ana Bock, doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde atua como professora. Ana Bock é uma das mais combativas psicólogas da América Latina. Atualmente preside o Conselho Federal de Psicologia. A primeira coisa que chama a atenção nos depoimentos que a gente ouve, nas respostas dadas à pergunta, é a quantidade de ideologia que a gente é capaz de reproduzir no nosso cotidiano, né? Há uma ideologia clara e incentivada pelos meios de comunicação de massa, que é esta noção toda de solidariedade, de humanidade, de boa vontade, de o bem a todo mundo, ajuda, tudo isso são coisas importantes da nossa cultura, dos nossos valores, mas são claramente coisas incentivadas, o discurso é construído na mídia principalmente, e no campo religioso, dentro das escolas, né, como uma ideologia pronta e que a gente reproduz. No entanto, quero valorizar essas respostas a essa questão de por que a gente faz trabalhos sociais e encontrar aí um outro lado importante, que eu acho que são pessoas que nós temos uma sociedade muito individualista, cada vez mais. E, por outro lado, esse individualismo traz a sua contradição, que é o fortalecimento dos laços sociais. Então, essas pessoas são aquelas sensibilizadas por este lado da contradição. Tá? Então, elas sabem que todos esses trabalhos voluntários, esses trabalhos para o bem, são importantes no fortalecimento dos vínculos sociais.
E essas pessoas se tornam fundamentais na nossa sociedade, essas que se dispõem a esse trabalho social, porque elas acabam cumprindo na sociedade a contrapartida do individualismo, que é fortalecer os vínculos entre vizinhos, o vínculo entre as pessoas amigas, entre companheiros de trabalho, né, que são importantes para a gente sustentar a nossa sociedade. Aliás, acho que do ponto de vista da psicologia, muitas das questões, dos problemas vividos pelas pessoas hoje poderiam ser sanados se os vínculos sociais de amizade, de parceria, de coleguismo no trabalho pudessem ser fortalecidos, né? Acho que isso é importante no campo da psicologia. Um outro aspecto, por outro lado, é o interesse que a elite tem hoje em que as pessoas todas se dediquem de forma voluntária a trabalhos que deveriam ser trabalhos absorvidos pelo Estado, através dos seus serviços públicos, né, de assistência aos direitos sociais, e que muitas vezes acabam sendo feitos por pessoas voluntárias, sem uma política clara, fica à mercê de grupos que se reúnem e que resolvem fazer um trabalho social. Isso é ruim porque fragiliza e esvazia a função do Estado na garantia dos direitos sociais e do bem-estar da população. Muita gente pensa que para ser cidadão basta ter carteira de identidade, poder votar, exercer os seus direitos. Mas para ser um cidadão pleno é preciso bem mais que isso. Tanto que alguns especialistas têm usado o termo cidadania ativa para descrever o indivíduo que participa conscientemente e na prática das questões políticas e culturais que afetam a sua vida. Mas o que a psicologia tem a ver com tudo isso? Muita coisa. Foi o que Diversidade descobriu no seminário Cidadania Ativa na Prática, que aconteceu nos dias 9 e 10 de novembro no Sesc Santo André, em São Paulo. O seminário foi promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, em parceria com o Sesc. Durante os 2 dias, só se falou em uma coisa por aqui: cidadania. Mas se esse termo já fala de participação social e política, por que então cidadania ativa e na prática? Se nós temos que falar em cidadania ativa, é porque algo falta, né? E existem as diferentes formas de participação. Existem formas participativas que você escuta, que você cria alguns canais de participação, às vezes para um jogo de cena, às vezes até com objetivos reais de construção de políticas. Isso só não é suficiente. Agora, para avançar o processo de participação e de cidadania ativa, depende que os atores sociais assumam em suas mãos o destino próprio, o destino dos seus pares e o destino da nação. É por isso que cidadania tem tudo a ver com democracia. O primeiro passo para essa participação consciente do indivíduo na sociedade é a liberdade de expressão, de voto, de escolhas, base de um sistema democrático formal. Mas, segundo os especialistas, uma outra democracia é possível e, no caso do Brasil, necessária e urgente. Uma democracia participativa que supõe também uma democracia social ou substancial, ela parte da ideia não mais de liberdade, para que você tenha a possibilidade de ter uma propriedade ou não, mas sim da ideia de igualdade, de que as pessoas se aproximem do ponto de vista econômico, do ponto de vista das oportunidades, se aproximem para que não haja, digamos, uma hierarquia, não se constitua uma hierarquia ou econômica, ou uma hierarquia política, uma hierarquia de oportunidades dentro de uma sociedade. Se as relações de poder entre os indivíduos são fundamentais para a formação de uma democracia mais social e para uma cidadania mais ativa, podemos entender o papel da psicologia dentro desse tema. Nós aqui expusemos especificamente uma certa contribuição na direção de elucidar a questão da subjetividade nas dinâmicas da democracia na sociedade brasileira. Não é? A questão da democracia na sociedade brasileira é uma questão muito complexa, não se resume aos aspectos institucionais formais dos sistemas eleitorais, mas se implica na questão dos sentimentos dos sujeitos, nas suas relações cotidianas, nas formas
formas hierárquicas, discriminatórias, nas formas patrimonialistas, autoritárias, que o exercício da vida social revela as relações de poder. Existem várias formas de tentar diminuir essas desigualdades. Tanto o Estado quanto a sociedade podem implementar projetos que busquem essa tomada de consciência. Uma dessas práticas é a chamada animação sociocultural. A animação pode ser vista sob dois aspectos. Um sobre justamente a tentativa de educar grupos, educar pessoas para o exercício desse tipo de reivindicações políticas, econômicas, sociais, de preparar as pessoas para que elas possam não apenas entender as relações sociais nas quais elas estão inseridas, mas agir sobre elas. Durante o seminário foram realizadas oficinas de algumas dessas práticas. O Teatro do Oprimido, criado pelo dramaturgo carioca Augusto Boal na década de 70, é um bom exemplo. O método procura situar o indivíduo no seu entorno, indicando novas possibilidades de relações de poder. Projetos como esse são importantes, mas é preciso que o Estado assuma esse desafio de diminuir as desigualdades e, principalmente, que cada indivíduo enxergue e escute o próximo e as diferenças. Melhor fosse que a nossa sociedade já tratasse os sujeitos, desde o seu nascimento, como sujeitos plenos, válidos, importantes, interessantes, significativos. Isso faria com que a gente não tivesse que depois, lá na frente, ficar resgatando coisas como autoestima, competências, criatividades, identidades desses sujeitos, porque isso pode ser desenvolvido desde o momento do nascimento do sujeito nas relações sociais. Imagina um restaurante italiano, todo mundo reunido, né? E aquela velha senhora ou uma avó, né? Que durante todo o tempo ninguém a escuta. E ele diz o seguinte: ninguém a escuta não é porque ela não tem a lhe dizer, né? Ninguém a escuta porque nós não estamos capacitados para escutar aqueles que estão próximos a nós. E isso é um processo social muito mais amplo a ser desenvolvido, a ser trabalhado. Não é só uma questão da cidadania ativa, é uma mudança de um ideário, né, de uma forma de relação, onde o respeito é fundamental na relação entre duas ou mais pessoas, grupos sociais e instituições. Psicólogo e cidadão ativo. A psicologia deve estar e está atuando em milhares de projetos sociais importantes para a nação. Mas qual a importância dessa participação? Quem opina sobre isso é o psicólogo Odair Furtado. Odair atualmente é professor doutor visitante da Universidade de Brasília e professor associado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mais do que tudo, Odair é reconhecido por sua participação ativa nos mais importantes movimentos da psicologia no país. Psicologia e cidadania, o papel do psicólogo, deixando isso mais específico. O psicólogo que estou falando lá desse cidadão profissional que exerce a psicologia é atingido por esta rede, tá, que se cria desde o voluntariado até a ação social da empresa, até pelos meios de comunicação, o amigo da escola, enfim. Nesse sentido, o psicólogo também é atingido por esse tipo de informação, também se mobiliza como cidadão. Mas nos interessa saber o que é como o profissional psicólogo utiliza os recursos da psicologia para pensar a cidadania. Acho que alguns exemplos mostram o caminho que o psicólogo vem seguindo. Um deles, muito marcante, é o da economia solidária. O campo da economia solidária permite a constituição de cooperativas populares. Essa tem sido uma das estratégias no campo da economia solidária. E o psicólogo joga um papel bastante importante nessas ações de economia solidária, ou do ponto de vista da política pública,
quando o gestor público está realizando ações de economia solidária, ou através da própria universidade, como a participação de estudantes que estão fazendo seus mestrados, de profissionais, né, que fazem seus mestrados, seus doutorados, de linhas de pesquisa dentro da universidade, e através das organizações não governamentais, que também exercem um papel importante. O psicólogo está lá presente. Que papel ele exerce nesse sentido? A colaboração na dinâmica dos grupos, na solução de conflitos, na eficiência do trabalho dessas próprias cooperativas. Não? Uma forma ativa do psicólogo estar envolvida com questões de cidadania. Então, esse exemplo mostra um caminho em que o psicólogo reúne a sua capacidade profissional, reúne a pesquisa em torno de um tema e reúne a disposição deste profissional em estar envolvido com soluções para problemas que são problemas efetivos da sociedade, no caso da sociedade brasileira. Enfim, nós podemos dizer que o psicólogo cada vez mais se dá conta da importância da produção de um conhecimento que venha a garantir uma melhoria de vida da população. Acho que essa perspectiva é que constrói uma ação de cidadania deste profissional. Psicodrama. Todo mundo já ouviu falar a respeito, mas poucos sabem realmente o que isso significa. Terapia ou uma nova forma de ensino? Para a pedagoga e psicóloga Marisa Grebe, nem uma coisa, nem outra. Ou melhor, uma coisa e a outra também, juntas. O psicodrama em si ele é muito pedagógico e muito terapêutico. Através da vivência você vai se conhecendo e vai aprendendo o método. Ok, já sabemos a relação do psicodrama com a psicologia e com a pedagogia, mas e o teatro? Essa é outra confusão bastante comum. Até que ponto o psicodrama e artes cênicas estão juntos? O psicólogo João Meirelles, que trabalha com Marisa, já dirigiu peças teatrais e explica pra gente um pouco dessa relação. A arte dramática, ela pega um determinado momento espontâneo e cristaliza, né? Quer dizer, fundamentalmente, ela cristaliza no sentido de mostrar de uma maneira sintética, de uma maneira dinâmica também, mas sintética, esse momento relacional, né? Que a ação dramática, psicodramática ou sociodramática é espontânea, né? Por isso que fundamental, a base do psicodrama, diferente do teatro, ou não é diferente, porque também tem uma semelhança. Se você pega o teatro do Grotowski, por exemplo, é o teatro da espontaneidade, né? Mas fundamentalmente o universo, a base do universo psicodramático é a espontaneidade. Então, quando você faz a pergunta ao grupo, você vai buscando qual será o drama deste grupo, né? E aí que a gente pode ir para a dramatização, para explicitar que drama é aquele e ver quais as condições daquele grupo, daquelas pessoas superarem aquele drama, né? E a dramatização é muito forte nesse sentido, porque o insight terapêutico, vamos dizer assim, o insight das pessoas do grupo se dá através deles se verem a si mesmos. O método do psicodrama foi criado pelo médico romeno Jacó Levi Moreno no começo do século XX. De lá para cá, essa prática se espalhou por todo o mundo. No Brasil, Marisa Grebe fundou em 1971, em São Paulo, a Escola de Sociopsicodrama. A
ajudou a formar muitos profissionais e trabalhou com os grupos mais diferentes, até realizar o sonho de espalhar o psicodrama por toda a capital paulista através de um projeto da Prefeitura em 2001. 160 grupos de psicodrama foram montados em toda a cidade e cerca de 700 profissionais trabalharam o método com pessoas das mais variadas classes sociais. Numa ocasião, nós estávamos trabalhando com a Secretaria de Assistência Social, com os técnicos da Secretaria que trabalhavam com os moradores de rua. E no curso eu percebi que havia uma dificuldade deles na relação com o morador, nas cenas no psicodrama. E aí, eles têm medo do morador. Que coisa é essa que eu não consigo contatar? Então, eu falei, vamos para a rua. Vamos buscar os moradores e inverter os papéis com eles. Porque assim eles teriam uma voz, né? Poderiam ter essa escuta do morador, como eles sentem quando os técnicos da secretaria chegam. Quer dizer, como estão as políticas públicas para isso. Não tem outra alternativa, filho. A vida é tão difícil para todo mundo. Mas eu não tenho, dona. Eu vou fazer o quê? Eu não roubo, eu não posso roubar. Então eu vou pedir para a senhora. A senhora tinha que me arrumar uma. Aí você vai comprar droga, vai comprar, sabe? Não, dona, eu vou comprar um pãozinho para me comer, que eu tô com muita fome. Ó. As técnicas ativas relacionais ampliaram o conceito da própria inconsciente, da própria psique, né? Então, passa de uma psique individual para uma psique coletiva, né? Para uma psique social. Para quem participou da oficina realizada no seminário Cidadania Ativa na Prática, a experiência mostra bem como o indivíduo e sociedade estão mais próximos do que muita gente imagina. A técnica vai possibilitar isso, né? O que é do outro é meu também, então através do outro eu trabalho questões minhas, né? Minimamente conceituado e bem conduzido, ele proporciona que o outro protagonize, né, em algum momento aquele trabalho que você está realizando, que o outro se coloque, que ele se torne visível e que haja essa dinâmica dessa visibilidade, que todos possam se ver, se reconhecer e aí se respeitar. Então, da próxima vez que você ouvir a tal palavrinha psicodrama, já dá para saber que é um método que usa dramatização de uma forma terapêutica. Mas não só isso. Psicodrama também é grupo, sociedade, política, cidadania. Uma forma do indivíduo se conectar ativamente com o mundo à sua volta. A resultante, eu diria, né, desses trabalhos, eu acho que é a potencialização, a percepção de que você não é um ser sozinho, você é um ser em grupo, né? E isso, passado tantos anos, eu estou muito contente hoje, porque é um trabalho que é como dizia um amigo meu, falou, mas seu trabalho é um pingo d'água no oceano. E aí uma aluna minha falou assim, eu sonhei com o seu trabalho. Pingava e fazia umas ondinhas. Quer dizer, tem uma ressonância de algum modo, né? No fundo, podemos dizer que a animação sociocultural sempre existiu. Ações de âmbito social, cultural e educativo que promovem a cidadania e a ocupação dos espaços públicos. Mas há muito pouco tempo essa atividade se organizou e se transformou em uma prática fundamentada. Um dos responsáveis por isso a nível mundial é o professor Vítor Ventosa, de Salamanca, na Espanha. Ventosa é doutor em Ciências da Educação e especialista em Educação de Adultos e Animação Sociocultural. É professor da Faculdade das Ciências da Educação da Universidade de Salamanca, assessor e conselheiro colaborador da Junta de Castilha e Leão, na Direção-Geral da Juventude e Esportes desde 1991. Uma espécie de secretário municipal. Atua como professor convidado e consultor de diversas universidades e instituições europeias e ibero-americanas. E é o professor Vítor Ventosa, o entrevistado de hoje, da psicóloga Graça Marquina Gonçalves. Acompanhe. Vítor, fale um pouco do seu trabalho com animação sociocultural. O que é a animação sociocultural? La animación sociocultural es una metodología dirigida a enseñar a la gente a participar en la vida social, cultural y política de su comunidad. Digamos que es una disciplina reciente que ha surgido en los últimos 40 años, podemos decir 30, 40 años,
ante el desarrollo de la democracia de los países de nuestra sociedad. Antes, cuando los países no eran democráticos, la gente no tenía que saber participar, porque ya participaban por ellos. Ahora, si queremos una sociedad con una democracia desarrollada, con una democracia no solamente formal, sino también participativa, material, real, tenemos que enseñar a los ciudadanos y a las ciudadanas a implicarse activamente en la vida de su comunidad. Y la animación sociocultural enseña precisamente a eso. Por eso la animación sociocultural, digamos que es una didáctica de la autoorganización social. Es una didáctica que enseña a la gente a organizarse, a participar y, en definitiva, a constituirse en un ciudadano y en una ciudadana activa, responsable y con capacidades, habilidades y competencias para implicarse em la sociedade. É interessante porque, na verdade, é uma educação para a democracia e muitas vezes a gente nem pensa, né? A maioria das vezes a gente não pensa que é necessário educar as pessoas para a democracia, se a gente quer que ela se fortaleça, né? Mas pelo que você me falou, tem aplicação em muitos campos, né? Se a gente está pensando na convivência social de uma forma ampla, é uma metodologia que pode ser aplicada em muitas situações diferentes. Efectivamente, se puede aplicar en muchas situaciones y con toda la población. Existen modalidades diferentes de animación, desde la animación infantil, que utiliza básicamente el juego como herramienta de aprendizaje social, de participación, de trabajo en grupo, pasando por la animación juvenil, que se sirve pues de otro tipo de actividades más cercanas a los intereses juveniles, como puede ser el deporte, puede ser las actividades culturales, o puede ser el desarrollo de proyectos de ocio, ¿no? Del hacer. También tenemos lo que llamamos la animación de adultos, la animación sociocultural con personas adultas, que digamos que es más relacionado con lo que llamamos la educación popular y la formación para el asociacionismo ciudadano. La animación sociocultural con personas adultas lo que hace es desarrollar el tejido social entre las personas de cara pues a promocionar el asociacionismo de vecinos, la participación ciudadana, el asociacionismo de consumidores, el asociacionismo cultural, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, ha surgido con mucha fuerza también la animación sociocultural con idosos, con personas mayores, porque nuestras sociedades cada vez van envejeciendo más, se aumenta la esperanza de vida y, por tanto, la población va adquiriendo cada vez mayor edad. Y la persona mayor muchas veces, cuando se jubila, cuando deja de trabajar, tiene la sensación de que ya es una persona inútil o que la sociedad le aparta, y la animación lo que intenta es recuperar la confianza de la persona mayor, del idoso, y ayudarle no a añadir más años a su vida, que para eso ya se encarga la salud y la sanidad, sino a dar más vida a sus años. Claro, mais ativa, mais presente, né? E da sua experiência, você me disse que você trabalha com isso, você faz pesquisas, né, a respeito. Sua experiência, assim, faz diferença fazer um trabalho de educação nesse sentido, de usar essa metodologia? Isso muda realmente a relação das pessoas, muda a presença das pessoas no espaço social? Como é que é isso? O que você tem para contar a partir da sua experiência? Bueno, yo soy el responsable de la Secretaría de Juventud de la Prefectura de Salamanca, una ciudad española de la que provengo, y estoy trabajando, tengo a mi cargo los servicios de juventud, de infancia y juventud. Y allí desarrollamos programas de animación sociocultural con niños y con jóvenes, a partir de la ocupación de su tiempo libre, del temps libre,
y desarrollando actividades educativas, lúdicas, artísticas, de aire libre, de tipo medioambiental y asociativo. Desde niños empezamos a enseñar a los niños a convivir, a trabajar en equipo, a participar, a desarrollar proyectos, para que cuando sean jóvenes puedan seguir haciendo eso ellos, pero solos, en grupo y de una manera autónoma. Porque la meta de la animación sociocultural es que el animador deje de ser necesario para el grupo. Cuando el animador ya no es necesario para el grupo, porque el grupo es autónomo y funciona por sí mismo, entonces decimos que hemos cumplido la meta de la animación, que es el generar procesos autoorganizativos y, en definitiva, conseguir la autonomía de los grupos y de las comunidades. Agora, não é uma tarefa simples, né? Nesse sentido, a pesquisa indica, quer dizer, qual é o tipo de pesquisa que se faz sobre isso, o que é importante, né? Está investigando e, enfim, a psicologia ajuda nesse pedaço aí da pesquisa. Como é que a psicologia se relaciona com a animação sociocultural? Bien, como decía antes, la animación sociocultural no es una ciencia, es más bien una metodología, una tecnología social, y por tanto no tiene digamos que no tiene en sí misma, la fundamentación científica no la tiene en sí misma, sino que la recoge de otras ciencias, ¿no? Básicamente la animación sociocultural recoge de otras áreas su fundamentación. Se basa en las aportaciones de la antropología sociocultural, en las aportaciones de la sociología, de la pedagogía, sobre todo de la pedagogía social, y de la psicología, especialmente de la psicología social. La función básica de un animador es crear grupos en torno a proyectos socioculturales. Por tanto, las herramientas que necesita un animador para generar grupos en torno a proyectos o implicar a grupos en proyectos socioculturales, la principal herramienta que tiene que tener es el conocimiento de la dinámica de un grupo. Claro. Un animador como profesional de trabajo en grupo necesita conocer los contenidos, los conocimientos básicos del funcionamiento de un grupo, lo que llamamos la dinámica de grupos. Y necesita también herramientas de intervención con el grupo, lo que llamamos las técnicas de dinámica de grupo. Y eso lo aporta la psicología social, ¿no? Básicamente. Pero también hay otra cosa que aporta la psicología social a la animación. El animador necesita habilidades sociales porque su trabajo es interaccionar con el grupo y enseñar a los miembros del grupo a relacionarse entre sí, a interaccionar. Para eso hacen falta el conocimiento de las habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades de interacción, habilidades de negociación, y esto también lo aporta la psicología social. Hay otro tema también muy importante. La animación basa, digamos, su metodología en la motivación de las personas. Para generar procesos grupales, para desencadenar procesos de autoorganización, primero hay que motivar a la gente a que participe. Nadie participa de motu propio, nadie participa de manera natural, porque no nacemos sabiendo participar. Entonces hay que motivar, y para motivar el animador necesita conocer los mecanismos de la motivación. Y los mecanismos psicológicos de la motivación los aporta la psicología también, ¿no? Un animador es un provocador, tiene que tener una gran capacidad de convocatoria, tiene que saber dinamizar, tiene que, digamos, saber atraer a la gente en torno a un proyecto. Y para saber eso tiene que saber motivar. Y para saber motivar hay que conocer los mecanismos de la motivación que la psicología social nos da. Y yo diría que, digamos, básicamente estas son las aportaciones que la psicología da a la animación sociocultural. En resumen, motivación, conocimiento de la motivación, el control de los mecanismos de la motivación, dinámica de grupos, técnicas de grupos, y desarrollo, conocimiento de las habilidades sociales, que son las bases para que una persona sea competente y pueda participar socialmente. En definitiva, la meta de la animación es enseñar a una persona
digamos, a empoderarse. Es decir, es una didáctica del empoderamiento. La animación sociocultural es una didáctica, un aprendizaje del empoderamiento. Es decir, lo que persigue es que la persona sea capaz de tomar decisiones y tomar parte en la solução de seus problemas e dos problemas de sua comunidade, de uma maneira ativa. E quem são as entidades que desenvolvem esse tipo de trabalho de animação sociocultural? Eu imagino que seja importante que os órgãos públicos, as políticas públicas recorram a essa metodologia, que em muitas situações é necessária a adesão das pessoas a uma determinada política, né? E, além disso, que entidades promovem esse tipo de trabalho e, assim, como é que isso aparece em diferentes contextos? Inclusive, me parece que vocês têm aí contato com um conjunto de entidades, existe já realmente um campo relativamente organizado na animação sociocultural. Sí, la animación sociocultural históricamente nace del ámbito del voluntariado y del asociacionismo. En los años 50, 60, digamos que son las asociaciones juveniles, asociaciones de tiempo libre, asociaciones del SER, y también el movimiento de educación popular, los movimientos de educación popular, los que desarrollan por primera vez la animación sociocultural. De ahí surgió luego, con el paso de los años, asumieron las instituciones públicas las competencias de animación sociocultural a partir de los años 60-70. ¿Para qué? Para, a medida que los gobiernos iban desarrollando la democracia, necesitaban ciudadanos participativos que supieran participar, implicarse en la vida social, desarrollar la participación a través de asociaciones, y los poderes públicos asumieron como competencia, dentro de las políticas socioculturales, de las políticas de juventud, de las políticas de tiempo libre, el hacer, asumieron la animación sociocultural como una necesidad y como una obligación. Esto surgió en los años 60-70 y ahora mismo pues las prefeituras, desde las secretarías de juventud, sobre todo, desde las secretarías de cultura también, y desde las secretarías de deporte, se desarrollan programas de animación. En las secretarías de juventud, sobre todo, programas de animación infantil y juvenil, vinculadas a la educación para la SER y para el tiempo libre. En las secretarías de cultura, los programas de animación cultural, animación a la lectura, animación teatral a través del teatro, animación a través de la música, ¿no? En las secretarías de deporte, lo que llamamos la animación deportiva, es decir, el deporte para todos, el deporte con una finalidad no competitiva, sino participativa, lúdica, recreativa. De convivencia. De convivencia, de recreo, de aprovechamiento del tiempo libre, ¿no? También existen programas de animación en instituciones relacionadas con la salud. Hay programas de animación hospitalaria, por ejemplo, con niños que están hospitalizados, para que ellos tengan un tiempo libre útil, educativo, y no pues un tiempo de pérdida de tiempo, de ociosidad, ¿no? Y existen también en programas de salud la animación con finalidad preventiva, pero también tenemos animación sociocultural en el ámbito del trabajo social, en servicios sociales. Allí hablamos de desarrollo comunitario, es decir, la modalidad sociocomunitaria de la animación se llama desarrollo comunitario. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje en donde lo que se pretende es que la comunidad se organice para resolver sus problemas de comunidad, de barrio, ¿no? Sociales, y también para reivindicar a las instancias públicas que les resuelvan los problemas que tiene en su entorno, ¿no? Y bien, tenemos también otro ámbito muy importante, que es el ámbito educativo, tanto el escolar como el extraescolar. La animación sociocultural actúa en ámbitos escolares como una metodología activa de aprendizaje. Yo soy profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, y mis clases de animación sociocultural, de educación social, las desarrollo con métodos
que vienen de la animación sociocultural, métodos activos para motivar al alumno y para que se implique en su propio proceso de aprendizaje. La animación en el ámbito educativo lo que persigue es que el alumno deje de ser un receptor pasivo de conocimientos para convertirse en un agente gestor de su propio aprendizaje. Y el profesor se convierte en animador de los procesos de aprendizaje del alumno, más que en un, digamos, distribuidor de conocimientos, es más un, digamos, un generador de procesos de aprendizaje, un estimulador de procesos de aprendizaje del alumno. Y en el ámbito extraescolar también la animación actúa. Los programas, digamos, extracurriculares de las escuelas, existen programas de animación y muchas posibilidades de utilizar la animación de actividades extraescolares como complemento de una educación integral del alumno, porque un alumno no solamente aprende o debe aprender contenidos curriculares, también tiene que aprender contenidos extracurriculares. Tem que se formar para a vida de una forma más ampla. Efectivamente, porque hay muchas cosas importantes para la democracia, la sociedad, que uno no los aprende en los libros. Aprender a participar, aprender a trabajar en equipo, a dialogar, a respetar, a escuchar, a llegar a acuerdos, a discrepar, las diferencias, todo eso es algo que uno no aprende en la escuela, en las asignaturas, en el currículum oficial, lo tiene que aprender fuera. Y normalmente la animación utiliza actividades lúdico-culturales para ello. Porque no se trata, la animación es una didáctica no formal, no enseña como en la escuela, no enseña con libros y con conocimientos teóricos, enseña a partir de la práctica, es una metodología inductiva, y enseña a través de prácticas de actividades socioculturales. Entonces, una persona puede aprender a hablar en público a través de un curso de oratoria, eso no es animación, pero puede aprender a hablar en público a través de una obra de teatro, haciendo teatro, eso puede ser animación, ¿no? Uno puede aprender a trabajar en equipo a través de, pues, practicando una actividad de tiempo libre, por ejemplo, ¿no? O un juego. Puede aprender a convivir en un campamento, en una actividad de tiempo libre, y estas cosas, este tipo de actividades son las que utiliza la animación sociocultural, siempre como medio de desarrollar la autonomía, la participación y la autoorganización de las personas. E você me falou de encontro de entidades e de pessoas ligadas a essa área, formação de uma rede. Fala pouco para a gente disso. Sí, el pasado mes de octubre, del 19 al 21, tuvo lugar en Salamanca el primer Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural, que tuve yo el honor de dirigir y del que ha salido la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Es la primera red internacional que quiere integrar a todas las personas e instituciones de animación sociocultural de toda la comunidad iberoamericana, Latinoamérica, Portugal y España. Tenemos brasileños nessa red. En esa red se ha constituido, se ha elegido democráticamente en el Congreso una junta directiva y ahí está de vicepresidente un profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor Víctor Andrade de Melo, experto en animación cultural, uno de los expertos de Brasil en animación cultural, y a mí me eligieron de presidente. Y además, desde esta red, profesor Víctor Andrade, Edmundo Drummond de la Universidad Fluminense de Niterói y yo hemos creado también desde la Red Iberoamericana la primera revista científica internacional en animación sociocultural. Una revista que se titula Animador Sociocultural. Es bilingüe porque los idiomas de Iberoamérica es el portugués y el español, y entonces la revista se va a publicar 2 veces al año, es de carácter semestral, en portugués y en español, y está en internet. Para poder incorporarse a la red iberoamericana, cualquier persona vinculada, interesada en animación sociocultural o cualquier asociación de animadores o institución relacionada con la animación lo puede hacer
a través de la página web iberanima2006.com. Las 3 W, iberanima2006.com. Ahí, picando en RIA, que son las siglas de Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, ahí hay un impreso de solicitud para incorporarse a la red. Hay un impreso para incorporarse a las personas físicas y otro para personas jurídicas, en el caso de que quieran incorporarse instituciones, asociaciones y demás. Y desde aquí hago un llamamiento a todas personas, asociaciones e instituciones vinculadas a Animasao o que quieran implicarse de una manera activa y trabajar por el desarrollo da animação sociocultural na comunidade ibero-americana. É muito interessante porque realmente são iniciativas que vão divulgar, difundir os trabalhos e acho que é importante organizar as pessoas que estão atuando, pretendendo atuar com essa metodologia. Muito obrigada, Vítor. Obrigado também. Diversidade está terminando. Conto com você em nosso próximo programa. Até lá! Thank you.